Saúde a igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, do verso 20 ao 37. Lucas 17, do verso 20 ao 37. Quem achou diz um aleluia. Misericórdia. Quem não achou diz um misericórdia. Que Amém. Lucas 17, 20 ao 27. Todo mundo achou? Amém. O texto diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntarão, onde será isso, Senhor? Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que louvamos a Deus, pois o Senhor é soberano, o Senhor é grande, Pai. Senhor, que agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e te pedimos, Pai, que abra o nosso entendimento para compreendermos o que a Tua Palavra tem a dizer, ó Deus. Que ela possa penetrar fundo em nossos corações, ó Pai, e que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer, que o Teu Santo Espírito nos guie esta noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nesse texto, né, a gente vê que os fariseus, eles foram interrogar Jesus, né, ele foi interrogado pelos fariseus. Uma coisa que podemos notar é que os fariseus, né, eles eram uma seita judaica que vivia na época de Jesus, e eles faziam questão de ouvir o sermão de Jesus justamente para tentar refutar, procurar erros, procurar formas de condenar Jesus. E logo aqui no início, no versículo 20 e 21, né, que ele diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Eles provavelmente fizeram essa pergunta, talvez até num tom de zombaria, né? Eles tinham concluído em suas mentes que Jesus não era o Messias. E eles esperavam que a vinda do Messias seria algo grandioso, né? Algo
cheio de glória, cheio de, vamos dizer assim, glamour. Mas Cristo, ele diz que o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Certo? A gente vai ver até aqui um pouco mais na frente do texto um contraste com essa vinda. O reino de Deus ele não vem como visível aparência. E diz ainda Jesus, nem dirão, ele aqui ou lá está. Então ele não é visível. Não dá para dizer, está em tal lugar, está em tal país, está em tal cidade. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Aqui Cristo está dizendo que o reino de Deus ele está justamente dentro de nós. Nós que cremos nele, cremos que ele é nosso Salvador, cremos que ele é o Filho de Deus, nós recebemos o reino de Deus, ele está dentro de nós. E ele prossegue, após a gente ver onde de fato está o reino de Deus, ele vai prosseguir no verso 22 ao 24, onde ele diz, a seguir, dirigiu-se aos seus discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Aqui Jesus, no verso 23, quando ele diz, no 22, quando ele diz, virá tempo que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não o vereis. Aqui, obviamente, Jesus já sabia que ele seria rejeitado, seria morto, que ele voltaria aos céus, certo? E saberia que nos dias de hoje ele não estaria fisicamente aqui conosco. Quem está conosco é o Espírito Santo, certo? E ele vai dizer que vai chegar o dia em que nós vamos desejar que ele estivesse aqui com a gente. Porque o mundo está tão mal, está tão entregue a Satanás, né? O mundo é entregue a Satanás, nós sabemos que o mundo já está maligno, e nós desejamos que Cristo estivesse aqui para pôr ordem, para corrigir. Mas ele diz, e não o vereis. E até vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Ou seja, quando ele voltar, diferente do reino de Deus, que não veio de forma visível, a gente não vê o rei numa cidade, né? A gente quando pensa em reino, pensa numa cidade. A gente não vê de forma visível vindo, mas quando Cristo vier, sim, será visível. Como um relâmpago. Lá em Mateus, se a gente for para Mateus 24, 26, ele vai falar isso de uma forma um pouco mais clara. Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior de casa, não acrediteis. O verso 27 agora. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Cristo quando vier, ele não vai vir em segredo, sem ver. Nós vamos ver a vinda do Filho de Deus. Não importa se está no Brasil, na China, nos Estados Unidos, África, onde estiver, nós vamos ver, assim como um relâmpago que brilha no Oriente, até o Ocidente. Mais adiante, no verso 25, aqui em Lucas 17, ele diz, mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Ou seja, ele sabia que os judeus iriam rejeitá-lo, iriam condená-lo, iriam crucificá-lo. Isso era necessário para cumprir o plano de Deus, o plano da salvação, o plano da redenção. Foi por isso que Cristo veio. Nós nos entristecemos às vezes quando lemos a passagem na Bíblia que mostra a crucificação de Cristo, quando vemos o que ele passou, mas também temos que nos alegrar porque ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele precisou passar por tudo isso para que a gente pudesse ter acesso à salvação. Ele vai continuar no 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem.
comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo acontecia nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. O que Cristo quer dizer aqui? Que assim como nos tempos de Noé e de Ló, não vai tocar uma sirene dizendo: corre minha gente, olha, vai ser tal hora, entendeu? Vamos se arrepender. Ele vai vir, a gente vai estar fazendo as coisas do nosso dia a dia, comendo, bebendo, dormindo, casando, trabalhando, como ele diz aqui no verso 28, onde vendiam, plantavam e edificavam. Então, a gente vai estar na nossa vida cotidiana, entendeu? Quando ele vier. Por isso a importância da gente se preparar para a vinda dele. Porque nós não sabemos hora, não sabemos data. Sabemos que ele virá. E mais adiante, no versículo 31, no versículo 30, né, ele continua: assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem lembra da mulher de Ló? Lembra? Ló, Deus mandou ele sair de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade ia ser destruída, de tão depravada que ela estava. E Deus disse para não olharem para trás. Né? A mulher de Ló, ela desobedeceu a Deus. Né? Ela estava tão apegada à cidade que ela olhou para trás e foi convertida em uma estátua de sal. O que ele quer dizer aqui, né, ele vai falar: assim será do Filho do Homem naquele dia, quem estiver no eirado, naquele tempo as casas elas tinham com o que a gente chama hoje de laje, né? Então as pessoas tinham acesso, assim, então ele diz: quem estiver no eirado, não desça para, e tiver bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo não volte para trás. Se você estiver no eirado, não desça para tirar seus bens de casa, você até pule, né? Isso não está na Bíblia. O que eu entendo aqui, que ele quer dizer: meu irmão, pule, entendeu? Não desça para tirar seus bens, não se apegue ao que está aqui, porque a vinda do Filho do Homem, quando ele vier, nada disso vai importar. Não vai importar trabalho, não vai importar os bens materiais que a gente tem, o dinheiro que tem na conta, nada vai importar. E ele continua no verso 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Como nós preservamos a nossa vida hoje? De primeira vem à cabeça a gente cuidar da saúde, né? Do nosso corpo. Mas a melhor forma de preservar a nossa vida é nos arrependendo dos nossos pecados e através da fé em Cristo Jesus. Porque Cristo, ele diz que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Certo? Então, nós sabemos que vamos morrer um dia. Eu creio que a gente até nem saiba de fato que vai morrer, porque Cristo pode voltar e a gente está vivo, né? Mas através da fé nós vamos ter a vida eterna, e essa vida que é preservada, mas se ela só é preservada, nós só temos acesso a ela mediante a fé em Cristo Jesus, certo? E até diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Cristo diz também, agora me faltou a referência, mas bem-aventurados os que forem perseguidos em nome dele, né? Diz: bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em meu nome. Então, nós seremos perseguidos, podemos até ser mortos pela nossa fé em Cristo Jesus. Mas, a partir do momento que perdermos essa nossa vida carnal, né, em nome de Cristo, nós vamos ter a vida eterna. Certo? Ele vai continuar. No versículo 5: duas mulheres estão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado.
é natural que a gente pense que isso aqui seja uma referência ao arrebatamento, certo? Mas é mais entendível que Cristo chega falando aqui do julgamento, né? Quando estarão no campo, dois estarão no campo, um será tomado e outro será levado. Será assim no dia do juízo. E no verso 37, já no final, eles lhe perguntam: onde será isso, Senhor? E ele responde: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. O que Cristo agora quis dizer? A gente vê de longe onde tem uma carcaça, um corpo morto, por conta dos abutres, né? Dos urubus. Dessa forma, a gente também vai ver de longe a vinda do Filho de Deus. A gente não vai ter que estar num lugar específico para ver. Nós vamos ver de longe, onde quer que estamos, certo? Então, nesse texto aqui, o que a gente pode ver é que Cristo ele diz onde está o reino de Deus, certo? Ele diz que está dentro de nós, nós que cremos nele. Ele diz também sobre a vinda do Filho do Homem, que ele virá. E quero caminhar para a conclusão com a seguinte afirmação, com base no que a gente leu, certo? O reino de Deus, ele já veio, ele está dentro de nós, porém o rei ainda virá. Então, meus irmãos, o que a gente pode tirar disso? Principalmente quando lemos isso, e se a gente for até Mateus, quando Cristo também fala até mais detalhadamente da vinda dele, é a seguinte: nós cremos em Cristo, nós temos Ele como nosso único e suficiente Salvador, temos fé, recebemos o reino de Deus que está dentro de nós, mas o Rei virá e temos que estar preparados. Será que você está preparado? Será que eu estou preparado para a vinda do Rei, para a vinda de Cristo? Então, o reino de Deus já está, mas ele ainda virá e devemos nos preparar. Não devemos deixar para amanhã, para nos arrepender de nossos pecados, porque não sabemos o dia. Você pode vasculhar a Bíblia inteira, não vai dizer o dia em que Cristo virá. Não diz dia, não diz hora, certo? Então, temos que nos preparar. O tempo para se arrepender dos pecados é hoje. Não é amanhã, não é daqui a 10 segundos, 20, 30. É hoje, é agora. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus.